Bom dia! Na aula de hoje faremos a correção dos exercícios sobre associação de capacitores em paralelo. Na primeira questão está assim: um capacitor PEN de capacitância 20 microfarads, então capacitância vale 20 microfarads, encontra-se inicialmente no vácuo. A seguir, preenche-se metade da área existente entre duas placas com um dielétrico de constante K igual a 5. Conforme mostram as figuras. Determine a nova capacitância desse capacitor. Então você tem um vácuo, cuja constante vale 1. Em um determinado momento, metade desse capacitor de placas paralelas você vai usar um dielétrico cuja constante vale 5 e a outra metade continua com vácuo. K é igual a 1. Então eu sei que K é uma constante e vale quanto? 9 vezes 10 a 9. Nem vou botar isso aqui, porque no momento isso aqui não nos interessa. Nos interessa aqui, ó, K é igual a 1 e K2 igual a quanto? 5. O que a gente observa? O capacitor assim formado equivale a uma associação de dois capacitores em paralelo. Por quê? Isso aqui se torna um capacitor, isso aqui se torna outro capacitor. Na medida que eu botei outro dielétrico aqui, na verdade, eu dividi esse capacitor em quantas partes? Duas partes. Nós sabemos que a capacidade equivalente de um capacitor em paralelo é capacitância 1 mais quem? Capacitância 2. Que a capacitância equivalente vai ser, como é dado, no caso aqui, placas paralelas com dielétrico, a fórmula é K1, que é a constante K, né, constante no meio, vezes Z, que é a permissividade do meio, vezes A dividido por 2, por quê? Estou pegando a primeira metade, dividido pela distância que separa os capacitores. Lembre-se que esses capacitores estão a uma distância D. Mas a segunda metade, a outra metade, que é o K2, isso aqui eu vou chamar de K1, isso aqui eu vou chamar de quem? K2, vezes E, que é o valor da permissividade, vezes área dividido por 2, porque essa área foi dividida em quantas partes? Duas partes. Então ela é uma área, e essa área é dividida em duas partes iguais. Área dividido por 2, área dividido por 2. Ah, pessoal, quanto vale a área? Eu não sei. Por eu não saber, eu estou usando QA. Mais K2 vezes E, vezes área dividido por 2 sobre D. Quem é a capacitância equivalente? É K1 vezes E. Colocam aqui de baixo. Eu, na verdade, tenho uma divisão de duas frações. Repito quem está em cima. A sobre 2, vezes o inverso de quem está embaixo. Um sobe e o D desce. Mais K2 vezes Z. Novamente, coloco um de baixo. Novamente, eu tenho uma divisão entre quem? Duas frações. K2 vezes Z vezes A sobre 2 vezes. Um sobe e o D desce. Então, colocando um de baixo aqui, o que eu tenho? K1 vezes Z vezes A vezes 1. Dá K1 vezes Z vezes A. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 2 dá 2. Vezes D, 2D. Mais K2 vezes Z vezes A vezes 1. Vamos botar um aqui de baixo. Vai dar K2 vezes Z vezes A. Sobre 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes D, 2D. Lembre-se que a capacitância aqui no caso, quando é dado dielétrico, é definido por E vezes A sobre D. Sempre que é dado placas paralelas, a capacitância é definida por quem? Por E, que é a permissividade do meio, vezes a área entra aqui, definida entre a área das placas, dividido por quem? Pela distância que separa quem? As placas. Dessa forma, né, K1 vezes E vezes A sobre 2D, então é K1 sobre quem? 2 vezes a capacitância, E vezes A sobre D. Mais K2 sobre quem? 2 vezes a capacitância, E vezes A sobre D. Bem, o que ele pediu na questão? Aí fala, conforme mostra a figura, a nova capacitância desse capacitor. Para que eu possa calcular a nova capacitância, o que eu sei? Que a capacitância inicial é E, que é o dielétrico, vezes a área dividido por D, pela distância. Que vale quanto? 20 microfarads. Logo, podemos afirmar que a capacitância equivalente é K1 sobre 2 vezes E vezes A sobre D, mais K2 sobre 2 vezes quem?
E vezes A sobre D. Só que isso aqui, você sabe que é um valor fixo, e ele vale quanto? 20 microfarads. K1, 1 sobre 2, vezes 20 microfarads, mais, quem é K2? 5 sobre 2, vezes 20 microfarads. Coloquei um de baixo. 1 vezes 20, 20 microfarads. 2 vezes 1, 2. Mais, colocam aqui de baixo. 5 vezes 20, 100 microfarads. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2, 10. 100 dividido por 2, 50. 10 com mais 50 passei a ter uma capacitância de quanto? 60 microfarads. Já na questão 2, ele fala assim: na associação de capacitância da figura, determine a DDP em cada capacitor, o valor da capacidade equivalente à carga total armazenada. Bem, o esquema é esse daqui. O que a gente observa? Que esses capacitores eles estão associados em paralelo. Tá um, o quê? Paralelo ao outro. Positivo com positivo, negativo com quem? Com negativo. Tanto é que daqui, ó. E daí na figura para assim, ó. Então aqui é mais armadura positivo com armadura positiva. E aqui é menos armadura negativa com armadura negativa. Ele me pede na letra A DDP em cada capacitor. Se eles estão associados em paralelo, logo eles apresentam a mesma DDP da fonte. A DDP da fonte é de quanto? 24 volts. Então eles apresentam uma DDP de quanto? 24 volts. Agora aqui na letra B. O valor da capacitância equivalente. Quem é capacitância equivalente? Capacitância 1 mais capacitância 2 mais capacitância 3. Que vai ser 3 com mais 2 com mais 4, que vai dar quanto? 9 microfarad. Coulomb, carga. Farad, que é F, capacitância. C, a carga total armazenada. A carga total armazenada, nesse caso, é a carga do capacitor equivalente. Ou seja, se capacitância é carga sobre potencial, posso botar um aqui de baixo e buscar o quê? Usado. Uma vezes que? Que. C vezes U, C vezes U. C vale 9, que é a capacitância equivalente, vezes o potencial, que é de quanto? 24 volts. 9 vezes 24, 216. 216 microcoulomb. Farad é capacitação, capacitância. C é carga, coulomb. Como aqui a pessoa mandou, eu sei esse mi, né? 9 microfarad. Eu só usei o 9, deixei para botar a unidade aqui no final. Foi daí que saiu esse mi. Exatamente da unidade daqui, ó. 9 microfarad. De vez eu botar aqui 9 mi vezes 24, e deixa eu botar o mi o quê? No final, com a unidade adequada. Na terceira questão fala assim: no circuito da figura, os capacitores de pecas paralelas C1 e C2 têm pecas de mesma área, separadas pelas distâncias D1 e D2. Então, isso aqui é um capacitor de pecas paralelas. Isso aqui é um outro capacitor também de pecas o quê? Paralelas. A distância dessa peca é D1, a distância é D2. Porém, a área desse capacitor, ele, segundo a questão, é a mesma área desse. Muito tempo após a JFS ter sido fechada, as cargas das pecas desses capacitores já atingiram seus valores máximos, Q1 e Q2, carga 1 e Q2, respectivamente. Se a distância 2 é igual a 2 vezes a distância 1, então ele me diz também que D2 é igual a D1, distância 2 é igual a 2 vezes quem? A distância 1. Até esqueci de botar o 2 aqui. Ó. Determine o valor da razão da carga 1 para a carga 2. Bem, o que eu sei? Que capacitância é carga sobre diferente potencial. Ou seja, botando aqui de baixo, vamos ficar cruzado. Uma vez que C vezes U, CU, capacitância vezes potencial. Porém, como é dado um capacitor de pecas paralelas, esse capacitor é definido por quem? Pela permissividade E, que é o elemento que separa as pecas, vezes a área das pecas, dividido por quem?
pela distância. Então, capacitância 1 e a capacitância 2, olhando para a figura, estão em paralelo. Portanto, tem a mesma diferença de potencial.